Afinal, quem não quer matar o próprio pai? Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Durante 6 dias trabalhou Deus na criação do mundo. No primeiro veio a luz, no segundo a separação entre céu e mar, no terceiro os vegetais e as árvores, no quarto o dia e a noite, no quinto toda a vida animal e o ser humano. Como todas as outras, esta última criação também era um animal, mas por Deus tê-la criado à sua imagem e semelhança, ela ficou responsável pela administração de toda a fauna e flora da terra. Terminado o mundo no 6º dia, Deus tirou o 7º para descansar. O repouso de Deus representa a sua saída do papel de criador. Agora, ele não mais interferirá no mundo, mas julgará as decisões que os seus gerentes tomarão. Ou seja, Deus largou o emprego de criador para se tornar juiz. Acontece que ele não poderia julgar as decisões de animais. Lebres, ursos, cavalos, cachorros, etc. Nenhum desses era passível de julgamento, porque, afinal, os animais operam por instintos pré-definidos e não podem ser responsabilizados por suas ações. Então, com o fim de fazer uma criatura passível de juízo, Deus usou a forma do homem animal, feita no 5º dia, para criar Adão, uma espécie de homem 2.0. O que difere o novo homem do antigo foi Adão poder desejar, isto é, querer coisas por conta própria. Este foi o meio encontrado por Deus para criar a sua criatura Hel, pois foi apenas através do conflito entre o querer humano e a vontade celeste que pôde haver responsabilidade e culpa, sendo as faíscas de atrito geradas por este embate aquilo a que chamamos de livre-arbítrio. A cosmovisão cristã de que possuímos livre-arbítrio foi durante cerca de 1.700 anos consecutivos dada como evidente em todos os círculos intelectuais. Mas sabe como é, né? Tem ideias que só mesmo um filósofo pode conceber. Antes das perguntas flagrantemente ridículas como será que estou vivendo ou apenas sonhando? Será que existo ou não? E etc., os filósofos modernos perdiam seu tempo se enrolando com esqueminhas mais complexos e menos abstratos. Uma dessas enrolações foi particularmente bem elaborada e até hoje gera muita confusão, assassinatos e suicídios. Do século XVI ao XIX, houve na Europa um crescimento enorme do ateísmo e, paralelamente, um grande aumento no prestígio que se dava à ciência como meio seguro para conhecer o mundo. O alto valor desta área estava lastreado basicamente à filosofia cartesiana e às descobertas das 3 leis da física de Newton. No entanto, mesmo antes deste último, a intelectualidade ateia já teorizava sobre o chamado determinismo material. Enquanto foi apenas uma teoria, não teve importância. Acontece que com as leis da física de Newton, essa concepção ganhou uma certeza matemática tão alta quanto 2 mais 2 são 4. A descoberta de que todo movimento da matéria é determinado por leis fixas matou de uma vez a ideia, nos círculos intelectuais ateístas, de que algo como livre-arbítrio pudesse existir. E como círculos desse gênero cresciam a cada dia, não demorou até que essa visão de mundo fatalista engolisse completamente o debate. Afinal, ela oferecia uma certeza matemática em uma área que estava exausta daquelas grandes e inconclusivas discussões filosóficas. O raciocínio é simples. Parte-se da crença de que Deus não existe e de que, portanto, o ser humano é composto apenas de matéria. Então, como Newton descobriu que a matéria se move de acordo com determinadas leis, nós também devemos ter nosso movimento integralmente ditado por leis que ainda não conhecemos. De acordo com essa nova visão de mundo, somos apenas um animal autoconsciente, igualzinho àquele primeiro homem do Gênesis. Então, a partir desta época, podemos dizer que a liberdade humana tinha conceitualmente acabado. Nas palavras de George Büchner, somos títeres cujos fios são puxados por poderes desconhecidos. Não somos nada, nada nós mesmos. Apenas as espadas com as quais os espíritos lutam, só que não se veem as mãos, como nos contos de fadas. Diante deste diagnóstico desanimador, Nikolai Gavrilovich, escritor socialista do século XIX, publicou o seu livro Que Fazer?, onde ele defendia que, uma vez que a liberdade humana não existia, deveríamos focar nosso esforço em construir o que ele chamou de castelo de cristal, imagem utilizada para simbolizar uma sociedade totalmente planejada, completamente submissa a essas leis ocultas que, cedo ou tarde, a ciência descobriria.
E o sistema que operaria nessa sociedade planejada, baseada na crença de que a liberdade humana não existe, se chamaria socialismo. Portanto, a teoria socialista formada nesse período é completamente fundamentada na crença de que a liberdade existencial não passa de uma ilusão. Mas o irônico é que justamente este ponto, o coração da teoria, é o que costuma ser totalmente ignorado por aqueles que pretendem refutar o socialismo. O que os refutadores do socialismo geralmente fazem é apontar as impossibilidades ou incoerências em uma determinada manifestação prática da teoria. E assim, não me entenda mal. As respostas aos esquemas práticos socialistas quase sempre são de uma lógica impecável. O problema é que simplesmente ninguém mira na cabeça central dessa hidra. Não adianta defender logicamente a liberdade dizendo, por exemplo, que até para argumentar contra ela é preciso ser livre, porque para um socialista consciente, coisa rara hoje em dia, a liberdade não passa de uma ilusão. Você acha que escolheu, você imagina que tem controle sobre si e etc. É ridículo? Sim, eu também acho. Mas essa ideia boba, se floreada com palavras bonitas e repetida por muita gente, principalmente pessoas com prestígio intelectual, desce rasgando todo o filtro de bom senso de um estudante desavisado. Hoje em dia, podemos dizer que a teoria determinista perdeu completamente o status de certeza matemática, pois a descoberta de um novo ramo da física, o quântico, demonstrou que há uma tensão fundamental na matéria, ou mais precisamente, que não há uma pré-definição absoluta nas coisas materiais. Por isso, ainda que você não creia em Deus, é completamente plausível admitir que somos livres. Mas apesar de a teoria não usufruir do mesmo prestígio de outrora, ela continua sendo, ainda que de maneira sutil, o princípio de grande parte das ideias que circulam no meio universitário. Eu aposto que você tem um ou dois amigos que, ao conversar sobre criminalidade, gastam litros de saliva para transferir a responsabilidade individual de um bandido para toda a sociedade. Geralmente, eles argumentam que, abstratamente falando, bandidos são vítimas da sociedade e, em decorrência disso, não podemos simplesmente excluí-los do convívio social. Esse tipo de ideia partiu de Enrico Ferri, um criminologista e socialista italiano do século passado. Ferri, ajudando na construção do Castelo de Cristal, resolveu tentar descobrir quais eram as leis ocultas que conduziam às ações criminosas. Muito resumidamente, ele concluiu que o entorno social desfavorável é a causa de uma doença chamada crime e que os acometidos por essa mazela, os criminosos, são pobres doentes que merecem um tratamento hospitalar de primeira. Sabendo agora das teorias deterministas que circulavam nessa época, é fácil entender por que Ferri chegou a essa conclusão. Afinal, se a liberdade não existe, conceitos como culpa e responsabilidade também não. A aplicação deste princípio determinista ao direito é particularmente grave, pois das áreas todas, a jurídica é sem dúvida a mais afetada pela ideia de que não temos responsabilidade por nossas ações. A onipresença desse tipo de discurso no ramo jurídico matou completamente o conceito de justiça, porque, simplesmente falando, não existem tribunais para os inimputáveis. Por isso, todo discurso que vitimiza bandido sustenta-se, em última análise, neste mesmo credo fatalista antiquado que, por sua vez, baseia-se na crença de que Deus não existe. Como dá para ver, tudo parece confluir para a ideia central da existência ou não de Deus. Então, para explicar melhor a relação íntima que existe entre liberdade e ele, vamos a um exemplo literário. Ivan Karamazov é um personagem do romance Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. O livro gira em torno de uma família de homens. Fyodor Karamazov, o pai, Dmitri, o primogênito controverso, Ivan, filho do meio intelectual, e Alyosha, o caçula que desejava virar um monge ortodoxo. Dmitri e seu pai disputavam a mesma mulher e isso gerava muitas brigas entre os dois. Mas um dia o velho Fyodor é encontrado morto e, pelo histórico de brigas, Dmitri certa vez saiu na rua gritando que ia matar o pai. Todos logo imaginam que tinha sido ele o assassino. Acontece que depois ficamos sabendo que, apesar de todos os indícios apontarem a ele, não foi Dmitri, mas Smerdyakov, filho bastardo do velho Fyodor, quem havia cometido o crime. E não apenas isso, Smerdyakov aponta Ivan como mentor intelectual do seu ato.
Isso porque Ivan o convenceu de que a religião não passa de um mero instrumento de controle social, o que faria do crime, existencialmente falando, uma ação moralmente neutra. E afinal, a moral também não passava de um instrumento de controle. Então, sabendo de antemão que as suspeitas recairiam sobre Dmitri, Smerdyakov calculou que matar seu pai e ficar com o dinheiro dele seria uma ideia muito prática. No entanto, um ponto alto das obras de Dostoiévski é a perfeita descrição do conflito entre mente e consciência. Racionalmente, Ivan e Smerdyakov acreditavam mesmo que a vida do velho Fyodor não valia nada e que não fossem as leis, seria realmente muito prático arrancar a cabeça dele fora. Mas quando um deles vai lá e de fato arranca a cabeça do sujeito, uma culpa imensa toma conta do seu ser e não há nenhuma justificativa racional que faça o remorso ir embora. Apenas assim se explica o momento em que, ao prestar depoimento no julgamento do seu irmão Dmitri, Ivan vira ao público que assistia ao julgamento e diz: afinal, quem não quer matar o próprio pai? O pai a que ele se refere não é Fyodor, mas Deus, o sustentáculo da liberdade e, portanto, da responsabilidade. O que essa frase quer dizer na prática é: afinal, quem não quer viver sem culpa, sem ser escravo dos impulsos, mas livre da própria consciência? Então, apesar de a física não mais respaldar essa visão de mundo determinista, eu não acredito que possamos matar a hidra apenas com a ciência. Amanhã pode surgir uma nova descoberta que faça o paradigma anterior voltar a ter aquele status de certeza exata, afinal, a lógica interna da ciência a obriga a viver de novidades. Resumindo, só Deus na causa. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Mônaco, revisado por Paulo Almeida e narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo, compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!